Ve'ahi kadhava patach Rabbi Akiva B'masei Merkava Pomei Hava Sinai Ve'kalei Hava Sulam Diver Malachim Salkim Venachtim Bekol Dibu Vedibu Dile Ha-ha-hi Valeia Malach Metatron Ve'ahi kadhava patach Rabbi Akiva B'masei Merkava Pomei Hava Sinai Ve'kalei Hava Sulam Diver Malachim Salkim Venachtim Bekol Dibu Vedibu Dile Ha-ha-hi Valeia Malach Metatron Hazai lá. Boa tarde a todos. Vamos lá, ao trabalho, né? Vamos compartilhar um pouquinho de sabedoria, né, com todos nós. Quando eu digo todos nós, comigo também, né? Eu compartilho com vocês e compartilho comigo, né? É sempre bom, né? E eu vou basear essa transmissão aqui agora, hoje, num compêndio, num livro muito antigo, né, chamado Tânia, né, aproximadamente do século XVIII, esse compêndio, esse escrito, que contém muitos mistérios, mas que não é para qualquer iniciante na sabedoria, porque como o próprio nome diz, Tânia, né, em Ivrit, né, em aramaico, em hebraico, significa forte, né, porque os mistérios e segredos que contém aqui são muito poderosos, muito fortes, né? Mas antes, né, de continuarmos, né, então quero aqui primeiro, né, boa tarde novamente a todos, Cacá, a Tatiana Rios, o Eduardo, a Lucy que está assistindo, a Laila Fabiana, a Dayana Rigo, querida, yo no hablo espanhol, né, Dayana? Mas a Dayana habla, ela fala muito bem espanhol. E todos vocês que estão aqui conectados nesse momento, né, para nós possamos aprender um pouquinho. Mas antes eu quero tocar num assunto, né, que eu já havia falado
acho que ontem, né? Que eu intitulei Includa em Minha Defesa. E eu queria só, né, passar aqui, né? Como diz na gíria, né? A régua sobre o assunto. O que aconteceu foi que dias atrás eu fiz uma transmissão, né? Intitulado Segredos de Elias, né, do profeta Eliarro, né? Alguém pegou essa live, né? Essa transmissão, esse vídeo, e compartilhou em uma dessas comunidades que eu considero super confusas. Porque se posta de tudo quanto é assunto e se falam tudo quanto é pessoas, né? Baseado em diversos egos e não em sabedoria, né? E aí apareceu lá um suposto, né, expert teólogo e professor de hebraico, né, me contradizendo que eu estaria errado no que eu havia compartilhado aqui na live naquele dia, né? E a pessoa que já me acompanhava aqui há muito tempo, cerca de uns 2 anos, né, escreveu então o seguinte, né? Primeiro eu fiquei muito impressionada com o vídeo, né? Depois eu fiquei muito decepcionada quando descobri que estava sendo enganada. Aí eu fui ler aqui e falei assim, enganada como assim, né? Porque o suposto professorzinho de hebraico, né, teólogo ou coisa parecida, né, postou lá me contradizendo, né, a opinião dele que tudo aquilo era mentira, né? O interessante é que quando ele começou a postar a defesa do dogma dele, né, um dogma no caso aí cristão, né, ele começou escrevendo Elias, né, Eliarro em hebraico errado, professor de hebraico. Aí eu só tomei realmente, né, aquele pedacinho e falei assim, professor de hebraico, o senhor escreveu Elias errado. Tá bom, né? Ok, né? Bom, eu saí do grupo, né, impedindo que me coloquem de novo nesse grupo e excluí as pessoas que certamente tentaram me ofender, né? Porque a moça se referiu a mim como interpretador no sentido pejorativo da palavra, como se eu estivesse, né, com intenção de estar enganando as pessoas, né? Ok, então tá bom. Então, as pessoas acham que começam a estudar ontem, né, aprendem o alfabeto hebraico e já tem know-how, sabe o que é know-how, né? Conhecimento suficiente, né, para encarar o sábio, né, e contradizê-lo, né, sendo que o sábio baseou-se nas obras dos sábios com 2, 3, 4 mil anos de existência. O sábio não baseou aquilo no seu ego, tá? Mas nas palavras dos Rahamim, dos sábios, né? Ok, então tá bom. Era isso aí. Então vamos então ao assunto que eu me propus aqui a falar com vocês, né? Que é sobre, né, transplante de órgãos, né, e o domicílio da a residência da alma no corpo. Estão todos aí? Né? Quem tiver aí, né? Porque de repente você está aí, mas não está, sabia? Então dá aí um ok aí se você estiver aí. Eu estou aqui, né? Muito bem. É, e então eu vou começar aqui, né? Como eu disse, com Tânia, tá? E vou explicando à medida que eu for lendo aqui o assunto que está aqui no Tânia, que foi escrito no 18º século, no século XVIII, né? Então, no Tânia, os mestres da sabedoria, né? Eles, a Karen Brunelli chegou agora. Oi, oi Karen, tudo bem? Tudo jóia? A Fabiana Martins, shalom, shalom, né? Muito bem. É, Então vamos lá. Eu não sei se tem muito mais gente, né, que se propõe a ensinar Kabbalah ou compartilhar, porque eu nem gosto da palavra ensinar, porque eu considero que eu não tenho nada para ensinar para ninguém, né? O que eu posso fazer é compartilhar aquilo que o sagrado, bendito seja ele, né, compartilhou comigo através das almas dos sábios, né? Então é o que a gente se propõe a fazer. Os sábios, então, eles escreveram
disseram o seguinte: esse assunto aqui é um assunto que denota muito estudo e bastante compreensão e ausência de julgamento. Porque quem julga não consegue compreender. Nós temos que buscar primeiro compreensão, né? E para isso nós temos que colocar de lado os nossos próprios dogmas pessoais. Se eu pretendo aprender alguma coisa, eu preciso estar aberto, né, para o universo, né? Para que eu possa então aprender, né, alguma coisa. Então, o Walter Luiz Portela na escuta, capitão. A Michele Carvalho chegou agora também. Boa tarde, Michele. Tá? Então vamos lá. Então, voltando aqui na questão, então, né, os sábios, né, antigos, né, eles começam falando o seguinte, né? Aqui vou mostrar de novo no Tânia, né? Tá vendo que está em hebraico, né, gente? Ok? Então, no Tânia, os sábios começam dizendo o seguinte: o domicílio da alma animal, tá, chamada Nefesh HaBahamit, derivada da Klipa Nogá. Klipa Nogá se traduz para casca brilhante, que é o ego. Ok? Em todo judeu é no coração. E agora eu vou explicar de novo. O que é judeu? O judeu é aquele que, através do estudo e da prática da Torá e da Kabbalah, ajuda a consertar a fragmentação da alma de Adão Arishon, o Adão primordial, né, que se fragmentou dando origem ao mundo, né? E esse concerto é chamado Tikkun Olam, né, o concerto do universo. Então todo aquele que compreendeu isso e passa a ser um operante no concerto do universo para reunir as almas, as centelhas fragmentadas de Adam Arishon, né, numa única entidade novamente, né, então ele passa a ser chamado judeu. Porque judeu vem da palavra Yehudi, que significa um. Tá? Por quê? Porque ele recebeu uma centelha do Criador. Tá? E uniu-se ao Criador. Quem é o Criador? Adam Arishon, que fragmentou-se para criar o mundo. Quem aqui assistiu aquele filme com o Hugh Jackman e a Raquel Weisz, chamado Fonte da Vida? Alguém de vocês assistiu esse filme? Fonte da Vida? Quem assistiu, dá um ok aí pra mim. Quem assistiu Fonte da Vida? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem assistiu Fonte da Vida? Alguém assistiu Fonte da Vida? Hã? Ninguém assistiu Fonte da Vida? Peraí, vamos ver. Alguém assistiu Fonte da Vida? A Aline assistiu, né? Aqui a Laís, né? O Moshe assistiu Fonte da Vida. Lá no filme Fonte da Vida tem uma lenda maia, né? Que é citada, que diz assim: o primeiro pai sacrificou-se para criar o mundo. Quem lembra disso? Lá no filme. Que o primeiro pai é a árvore da vida, que é Adam Arishon. Ele sacrificou-se para criar o mundo, ou seja, ele se fragmentou para que o universo fosse criado, tá? Então, é disso que nós estamos falando, né? Quando então a pessoa entende esse processo e passa a atuar para o Tikkun Olam, para o concerto do universo, ele então recebe uma centelha do primeiro pai, né? Do Criador, de Adam Arishon, e então ele passa a ser chamado judeu. Tá? É isso aqui, ó. Tem a ver isso com religião, gente. Mas com um processo espiritual. Ok? Entendeu aí? Beleza, então vou continuar. Vou ler de novo aqui, né? Pra gente não perder. Então, olha. O domicílio da alma animal, chamada Nefesh HaBamit, em hebraico, derivada da Klipa Nogá. Klipa Nogá significa casca brilhante, que é o ego, tá? E está
né, conectada com o planeta Vênus. Tá? Aqui, vou falar aqui, vou abrindo alguns segredos aqui, né? Em todo judeu é no coração, no ventrículo esquerdo, que é cheio de sangue. Então, qual o segredo aqui que ele está falando? Que a alma animal, que é a nossa primeira centelha, né? Ela habita no coração, dentro do ventrículo esquerdo, onde há sangue, é onde habita a alma, tá? Habita aí, porque está escrito na Torá, a nefesh, ou seja, a alma, está no sangue. Por isso, a Torá tem uma regra que diz: o animal com seu sangue não comereis, porque a alma do animal está no sangue. E quando você come a carne, tá? E come também o sangue, você absorve a alma do animal. Sabia disso? O bom então é, né, evitar comer carne. Seria muito bom, né? Bom, então continuando, né, com essa questão, com esse assunto, então os sábios continuam e dizem: assim, todos os apetites, gabolice, raiva, paixões similares estão no coração, e do coração espalham-se por todo o corpo e sobem também ao cérebro, na cabeça, para pensar e meditar sobre elas e adestrar-se nelas. Olha, uma pessoa, por exemplo, que pratica o mal, né, ele não o pratica sem antes ter se adestrado sobre tais assuntos que se originaram no coração, na alma animal e subiram ao cérebro para se adestrar. Significa que alguém que leva a cabo, por exemplo, uma prática do mal, tá? Pensou muito tempo sobre ela, adestrou-se em todo, né, digamos assim, o seu conhecimento, tá? E aqui tem muitos segredos, e inclusive entram segredos sobre reencarnação, né? Porque até mesmo uma pessoa que pratica o mal, às vezes recebeu a alma de alguém que já vem por muitas encarnações matando e assassinando, tá? Ok. Então, continuando aqui, né? E adestrar-se nelas, assim como o sangue tem sua fonte no coração, e do coração circulam para cada órgão e também para o cérebro que está na cabeça. Ok? Aí os sábios continuam discorrendo desse assunto do domicílio da alma animal, repetindo que é no coração, no ventrículo esquerdo onde há sangue. Então, aonde que a nossa alma animal reside? No coração, dentro do ventrículo esquerdo onde há sangue. É onde mora a nossa alma animal. Tá certo? Ok? Até aí, vocês entenderam? Né? Entenderam? Então tá. Então, continuando aqui, né? Os sábios, discorrendo, continuam dizendo o seguinte: mas a sede, ou seja, o domicílio da alma divina, chamada Nefesh Haelokit, ou Neshama, alma divina, é no cérebro que está na cabeça. Ela habita entre o cérebro e a caixa craniana. Dentro de uma pequena cidade que é chamada esotericamente nas escrituras de pináculo do templo. Templo, pináculo do templo. O que é, gente? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Aonde é que a alma divina mora, habita? Alguém sabe? Escreve aqui para eu ver. Escreve aqui embaixo. Eu vou ler e vou falar, ó, a pessoa acertou. Quem sabe onde que é? Alguém sabe?
Vamos lá. Aí, a Van Ted acertou. A Cláudia França também, a glândula pineal, que é chamada pináculo do templo, que é onde habita a alma divina, lá dentro dessa cidadezinha, tá? Que vocês vão lembrar esotericamente na história lá, né? Do Rabi da Galileia, lembra? Que lá o Satã o levou ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui. É tudo esotérico isso, gente. Tá? A palavra para pineal, em hebraico, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Messias, 358. Então, quando nós atingimos o nível da alma divina que habita no cérebro, nós se tornamos Cristos, Budas, Messias. Certo? Sabe onde procurar o Messias agora, né? Tá sabendo, né? Ok, beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Vou voltar, tá? Ó, vou ler de novo aqui. Certo? Mas a sede da alma divina, Nefesh Haelokit, ou Neshama, é no cérebro, que está na cabeça, e partindo de lá estende-se por todos os órgãos e também ao coração no ventrículo direito, não no esquerdo, direito, dentro do qual não há sangue. Como está escrito, o coração do sábio está à direita. Tá? Olha só, revelação aqui, né? O coração do sábio está à direita, isto é, o fervoroso amor ao sagrado, às coisas divinas, à espiritualidade, né? Que, como labaredas, queimam no coração do intelectual, que entende e reflete com a faculdade do conhecimento de seu cérebro em assuntos esotéricos que despertam este amor. Assim também, a alegria do coração com a beleza do sagrado, da espiritualidade, do divino e a majestade de sua glória, que é despertada quando os olhos do sábio, presta atenção aqui, ó, que estão na cabeça, isto é, no cérebro, não na cara, onde se encontram sua inteligência e sua compreensão, vislumbram a glória do Rei Sagrado, né, e a beleza de sua grandeza, né, os seus mistérios, que é inalcançável, né, sem fim ou limite, como explicado em outro lugar. E assim também os outros atributos sagrados, que são chamados Midot, são 6, né? Quem já estudou um pouquinho de budismo aqui? Né? Quem já leu sobre os paramitas da sabedoria? Quem sabe quantos são os paramitas da sabedoria? São 6. Que são 6 atributos sagrados da árvore da vida. Hesed, bondade. Gevurah, que é severidade. Tiferet, que é beleza, equilíbrio. Netzar, que é vitória, imortalidade, permanência. Hod, que é esplendor, refinamento, o despertar, né, atingido através de muitas restrições. E Esod, que é a fecundação. E são esses os 6 as 6 midotes, os 6 atributos, né? Por isso que diz que o Messias, o Buda, o Cristo, que somos nós, tem 6 cabeças. Você nunca tinha ouvido isso, né? Tá ouvindo agora, tá? Presta atenção. Ok, então diz assim, né? Os outros atributos sagrados, Midot, no coração, originam, né, da inteligência, que é Binah, da sabedoria, que é Chokhmah, da compreensão, que é Binah, e do conhecimento, que é Da'at, na árvore da vida. Ok? Ok. Então, o que nós aprendemos aqui? Né? O domicílio da alma animal, que deriva da Klipa Nogah, que é o ego, está no coração, no ventrículo esquerdo, onde há sangue. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos.
O domicílio da alma divina é no cérebro, dentro da glândula pineal, né? Ok. Então mora lá a alma divina, né? Ok. Então continuando, né? Está contudo, está escrito contudo. Presta atenção agora, ó, que o assunto vai ficar até mais interessante agora. Ó, está contudo escrito: uma nação prevalecerá sobre outra. Uma nação prevalecerá sobre outra. Bom, o Rabi lá da Galileia falou uma coisa semelhante, né? Nação fará guerra contra nação. Todo mundo interpretou isso literalmente, falando de guerras no mundo e tal, tal, tal. A alma, ela é chamada nação. Esse é um título esotérico para a alma. A alma é chamada nação. Então diz, uma nação prevalecerá sobre outra, né? O corpo é chamado uma pequena cidade. O corpo é chamado uma pequena cidade, né? Muito bem. E assim como dois reis guerreiam por uma cidade e cada qual deseja capturá-la e governá-la, quer dizer, dominar os seus habitantes segundo a sua vontade, de modo que obedeçam-no e todos os decretos que baixam sobre eles. Assim também fazem as duas almas. Elas guerreiam uma com a outra pela posse da pequena cidade que é o corpo. Vocês já leram Sun Tzu? A Arte da Guerra? Já leram Bhagavad Gita? A história do príncipe Arjuna, né? Que tinha que guerrear contra os seus parentes para retomar o seu reino. Lembra dessa história? E ele estava desanimado, e aí Krishna aparece para ele e mostra que não era assim, né? Arjuna, o eu, né? Os parentes são o corpo. E Krishna, o verdadeiro aspecto dele, a alma divina, que é chamada o Cristo, Buda, o Messias. Entendeu agora, né? Agora você entendeu, né? Vai dizer que não entendeu, né? Ah, então tá. Então, voltando aqui, né? Então, uma nação prevalecerá sobre outra. O corpo é chamado uma pequena cidade, né? E assim como dois reis guerreiam por uma cidade e cada qual deseja capturá-la e governá-la, quer dizer, dominar os seus habitantes segundo a sua vontade, de modo que obedeçam-no em todos os decretos que baixa sobre eles. Assim também fazem as duas almas, a Nefesh Habahamit e a Nefesh Haelokit, ou seja, a Nefesh e a Neshama, né? Ou a alma animal e a alma divina. A divina e a vitalizante alma animal, que provém da Klipa Nogá, guerreiam uma contra a outra pelo corpo e seus órgãos. Por quê? O corpo é chamado uma pequena cidade e os órgãos são chamados habitantes. Hazailaá. Mistério elevado, né? Muito bem. Então, voltando, né? Então, a alma animal e a alma divina guerreiam pela pequena cidade, pela posse dela, para dominá-la e dominar os seus habitantes, que são os órgãos do corpo, né? E baixar decretos sobre eles e assim por diante. Ok. Tá? Muito bem. Então, continuando. E é o desejo e vontade da alma divina
que ela sozinha, ela que habita lá na pineal, onde está ligada à espiritualidade. Você lembra das imagens e das pinturas dos Budas meditando? Que eles têm, né? Parece um cocarzinho, né? O cabelo assim feito um pináculo, né? Sobre a cabeça. Lembra dessas imagens? Desses desenhos? Vocês lembram disso? Lembram? Hã? Vamos lá, gente. Quem lembra? Por favor. Né? Dá um ok aí. Você lembra disso? Né? Então, aquele cocarzinho, né? Aquele pináculozinho sobre a cabeça dos Budas, é a pineal. Certo? Que quanto mais você pratica a meditação, mais ela cresce. Quanto mais você estuda os assuntos do divino, mais ela se estende. A Aline está falando, sempre achei lindo os Budas. Ah, somos dois. Muito bem. Então assim, ó. E é o desejo e vontade da alma divina que ela sozinha governe o corpo e dirija e que todos os seus órgãos obedeçam-na e se entreguem completamente a ela e torne-se um veículo para ela, bem como uma veste, instrumento, para os quais irão preencher os órgãos do corpo, e o corpo inteiro deve ser permeado só com elas, e que exclua qualquer influência alienígena. Sabe o que significa isso? Falando de almas ou centelhas de almas estrangeiras que venham querer abrigar-se na pequena cidade e dominar os seus habitantes. A alma divina não quer isso. Tá? Presta atenção aqui. Então, continuando o seguinte, ó. Deus nos livre. Isto quer dizer que os três cérebros, ou as três partes dos cérebros que são Chokhmah, sabedoria, Binah, compreensão, e Da'at, que é o conhecimento, né? Certo? Que estão na cabeça, serão preenchidos pela alma divina, que é a sabedoria, Chokhmah, do eterno, a compreensão, Binah, dele, ao ponderar sobre a sua inapreensível e infinita grandiosidade e delas fazer gerar através de Da'at, o conhecimento, temor em sua mente ao eterno e em seu coração pelas coisas espirituais, pela espiritualidade, pelos mistérios, pelo divino. Nós não estamos falando sobre religião, mas espiritualidade. Entende? Ok? Muito bem. Ok. E aí os sábios continuam dizendo, né? Bem como o amor ao eterno que arderá como fogo em seu coração, como labaredas, tanto que a sua alma ansiará e esperará com paixão e desejo para unir-se ao abençoado Ein Sof, ou seja, o retorno à unidade completa da qual o Criador, Adam Arishon, era formado. Nós vamos chegar lá no futuro, né? Muito bem. Com todo o coração e alma e força, provenientes da profundidade do ventrículo direito no coração. Este último estará tão completamente permeado com amor, até transbordar que chegará a inundar também o lado esquerdo, ao ponto de subjugar a Sitra Ahara, ou seja, o lado da negatividade, o elemento das águas ruins, né, nela contida, né, proveniente da Klipa Nogá, ou seja, do ego, que é chamado casca brilhante, Klipa Nogá, né, modificando-a e transportando-a ou transbordando-a de prazeres deste mundo, transportando-a dos prazeres deste mundo para os prazeres da espiritualidade, tá? Dos mistérios. Conforme está escrito, com todo o teu coração, com ambas as naturezas. Okay.
Isto quer dizer que a pessoa deve esforçar-se para atingir o grau de amor abundante, uma afeição suprema que espera a de amor ardente que é comparado a labaredas. Isto é e é isto que é chamado nas escrituras de amor de deleites, que é a experiência do deleite na divindade, na espiritualidade, da espécie do mundo vindouro. Este deleite está no cérebro da sabedoria e no prazer intelectual de compreender e conhecer o sagrado e seus mistérios na medida em que o intelecto e a sabedoria possam aprender dele. Este é o aspecto da água e semente, isto é, luz, que é plantada da santidade da alma divina, que converte para o bom o aspecto de água da alma animal, da qual adveio anteriormente o apetite dos prazeres mundanos. Não sei quem lembra, lá no Gênesis, né? Bereshit bara Elohim, meta shamayim veeta aretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, tal. Aquilo ali é a criação de Adam Arishon. Aí chega um ponto e diz assim, né? Haja separação entre as águas e apareça o elemento seco, tá? E ficaram águas em cima e águas abaixo. As águas acima são a Neshama divina. E as águas abaixo é a alma animal, que é a Nefesh. Certo? Aqui alguns mistérios, né? Muito bem. Tá. Vamos continuar aqui então. Né? Eu vou... Agora... Só um minutinho para eu me achar aqui. Agora, os sábios vão para um ponto, né, em que eles consideram o seguinte, né? O que acontece se, né, a alma animal vencer a batalha contra a alma divina, né? Como ela está no sangue, ela domina o corpo todo e transporta todos os seus desejos, os seus decretos sobre todos os órgãos do corpo que são chamados habitantes da pequena cidade. E aí, né, o que acontecerá é que as atitudes dessa pessoa, no final, serão como as atitudes de um animal. Porque a alma animal venceu a batalha contra a alma divina e dominou a pequena cidade e todos os seus habitantes. Né? E você sabe, uma cidade em conflito, né? Habitantes contra habitantes, começam a colocar o corpo em ruína. Né? Ok. Por que a alma animal venceu? Porque não havia conhecimento, não havia o semear de sabedoria, busca pela sabedoria para fortalecer a alma divina, mas só das paixões do mundo, né? Bens, materiais, dinheiro, tal, não sei o que, desejos e mais desejos, vai fortalecendo a alma animal e o ego, que é a sua luz, tá? E enfraquecendo a alma divina, né? A pineal do sujeito fica assim, né? Ao invés de crescer, né? Bom, aí o que acontece, né? Por exemplo, se um dos habitantes da pequena cidade, dominada pela alma animal, escapa e vai habitar em outra cidade. Você sabe do que eu estou falando, não? Alguém sabe do que eu estou falando? Aqui? Hein? Ninguém? Ninguém quer dar um palpite? Vamos lá, gente. Vocês não querem dar um palpite, não?
para eu não ficar falando sozinho aqui. Transplante de órgãos. A Aline falou aqui, ó. A Cláudia também. Quando um órgão é doado para uma outra pessoa, que também é uma pequena cidade, como ele está dominado pela alma animal, centelhas dessa alma animal são doadas com o órgão também. Aí, o que acontece, né? Quando esse órgão passa a habitar numa outra cidade, ele vai tentar dominar a pequena cidade lá para onde ele foi e seus habitantes. O que acontece com os habitantes daquela cidade quando um estrangeiro, um alienígena, vem para invadir a sua cidade e habitar nela? O que acontece? Eles fazem guerra para expulsá-lo, porque ele não é bem-vindo lá. Aí é onde surge, né, a rejeição ao órgão doado que foi transportado. É uma coisa completamente espiritual. A Aline está perguntando se a transfusão segue a mesma lógica. Porque a alma está no... né? Então, começa a haver rejeição. Por quê? Porque aquela pequena cidade e seus habitantes não querem aquele intruso lá com elas, porque ele vai fazer guerra, vai fazer um caos lá. Entende? Então eles querem expulsá-lo. Então por isso a rejeição. Aí os médicos fazem o quê? Dão drogas para enfraquecer os outros órgãos, para que, né, aquele órgão que foi recebido, doado, fique lá. Sabe o que deveria fazer? Encher a pessoa de sabedoria lá. Porque aí aquele órgão que foi doado, ele será absorvido pela alma divina que domina lá. E aí não há rejeição mais. Não precisa de drogas. Entenderam, gente? O segredo aqui da coisa? Profundo, né? Só espero que ninguém compartilhe isso e fale assim, ó as invenções do sujeito. Ai, ai, ai. Aí, ó, a Aline tá falando assim, ó. Eu já vi casos de pessoas que receberam transfusão e mudaram completamente, para pior ou para melhor. Isso depende da alma que dominava a pessoa que doou, tá? Por exemplo, há casos, né, de pessoas que mudam radicalmente depois de algum tipo de acidente, já viram? Né? Elas voltam completamente diferentes. Esses motivos estão ligados com reencarnação, né? Por uma nova alma que a pessoa recebeu, né? Seja por transfusão de sangue, né? Ou por, né, veículos espirituais, né? Por exemplo, há pessoas, né, que eram completamente más e aí sofrem um acidente e quando voltam desse estágio chamado experiência de quase morte, né, voltam completamente modificadas e passam a ter uma experiência espiritual, inclusive, e se tornarem pessoas melhores do que elas eram antes. Tudo isso está ligado com os segredos da reencarnação, né? Que alguns dogmas não aceitam porque acham que isso não está na Bíblia. Porque o dogma romano tirou a reencarnação da Bíblia e a escondeu para poder dominar as pessoas por medo. E como também, né, no dogma cristão evangélico se usa a mesma Bíblia que foi traduzida pelos romanos, né, eles então aceitaram e absorveram o dogma de que reencarnação não existe, ou que é coisa do tinhoso, do cão. Ou, como diz, né, o Kevin Spacey, naquele filme Os Suspeitos, do diretor Bryan Singer, que é judeu, né? O Kaiser Soze. Muito bem. Entenderam, né? Então era esse aí o mistério.
que eu queria compartilhar com vocês nesta live, né? Aqui, né, da sabedoria, né, explicando esses assuntos que, é claro, eu estou amenizando aqui. Nós não estamos discutindo, né, a profundidade dos mistérios que estão ocultos aqui, né? Tá certo? Mas somente uma parte deste mistério, né? Sobre reencarnação, por exemplo, né? Já leram o Salmo 23, certo? Quem já leu o Salmo 23 aqui, levanta a mão. Quem já leu o Salmo 23? Levanta a mão aí, quem já leu o Salmo 23. Né? Já leram? O Salmo 23? Né? Ou é só eu li, gente? Não é possível, né? Só eu li o Salmo 23? Pois é, né? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certo? É isso que está escrito lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não. Isso aí é o que fizeram na tradução. O Salmo não diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo diz: o sagrado é o meu pastor, não me faltará. Não é nada. Quem não faltará? O divino, não as coisas. E depois lá na frente diz o quê? Refrigera a minha alma, certo? É isso que está escrito lá? Refrigera a minha alma? Pelo meu rosto dá para vocês saberem que não é, né? Não é verdade? Não está escrito refrigera a minha alma. Não existe isso no Salmo 23. No hebraico original está escrito Nafshi Yoshevav em hebraico. Nafshi Yoshevav em hebraico significa fará a minha nefesh, a minha alma, retornar. Agora você sabe por quê? No mundo todo, dentro do dogma católico cristão, ou cristão evangélico, pentecostal, seja o que for, quando uma pessoa morre e vai ser sepultada, se lê o quê? O que se lê? Pode ver nos filmes americanos. Toda vez que está tendo um sepultamento num filme, eles estão lendo o quê? O Salmo 23. E por que ler o Salmo 23 num sepultamento? Tem algum sentido isso? Porque diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou seja, né, corretamente, não me faltará. Por que estão lendo o Salmo 23 do sepultamento? Porque ele diz: fará a minha alma retornar. É uma crença e uma afirmação na reencarnação da alma. Entenderam? Certo? É isso aí. Vamos passar a régua. Né? Então, duas coisas nós precisamos levar a cabo aqui, né? Sobre transplante de órgãos, por exemplo, como eu estava falando. Né? Tem que preparar a pessoa que vai receber um órgão espiritualmente. Essa pessoa tem que ser infundida com sabedoria, né? Para desenvolver a pineal, né? Para fortalecer a alma divina, né? Para quando ela receber um órgão, né? Um estranho que venha lá de algum lugar onde a Nefesh Habahamit, né? A alma animal tenha dominado, ele não cause estragos aqui, mas ele seja absorvido pela espiritualidade da pessoa, né? Porque todas as regras, qualquer que seja, inclusive da Torá, e os sábios disseram isso, podem ser quebradas por amor, por uma ação de amor. Não importa o que seja. Se for para salvar uma vida, qualquer regra pode e deve ser quebrada. Ó, o Luciano Santos está dizendo assim: eu conheci um colega que ele fez o transplante de coração. Chegou num ponto, né, em que ele não reconhecia
e não lembrava de nada de sua vida passada. Eu conheço um caso, né, de um músico nos Estados Unidos que ele teve um infarto, né? Teve um problema no coração e precisou de um transplante, né? E depois de algum tempo, então, conseguiu o transplante e ele recebeu o coração de um dublê de Hollywood que tinha morrido durante a prática de esportes radicais, né? Ele morreu de morte cerebral, certo? E aí essa pessoa recebeu o coração que havia sido desse dublê de Hollywood. Passou um tempo, esse músico começou a praticar esportes radicais. Adivinha por quê? Porque no coração está o domicílio, a residência da alma animal. Quando doou o órgão, a alma foi junto. E aí passou um tempo, né? A pessoa começou a praticar também esportes radicais. Tem um filme acho que mostra isso. É o Som do Coração, não? Alguma coisa. Eu não sei, não lembro bem o nome do filme. Ok. Deixa eu ver aqui. A Aline está agradecendo pelos ensinamentos. Obrigado, Aline, né, pela audiência. O Gil, lá de Portugal. Saudações a Portugal. Tá perguntando aqui lesões, por exemplo. Perde a visão, a fala, o ficar acamado. Tem alguma resposta na reencarnação? Tem. Porque a cura, inclusive, né, Gil? Eu já falei sobre isso em outras lives, em outras transmissões. A cura também depende da reencarnação. Ó, o Darli Reni está dizendo: eu já li uma matéria que reikianos estavam sendo usados em cirurgias de transplante para minimizar casos de rejeição. Olha só, você está falando sobre isso, né? Que legal, que coisa. É isso aí, muito bem, né? Então, gente, por hoje é só, né? Acho que cumprimos nossa missão hoje de compartilharmos um bocadinho de sabedoria, né? Para nossas almas, para o nosso conhecimento, né? E aprendermos um pouquinho mais, né? Neste mundo dominado por egos, né? Religiosos, de pessoas que imaginam que sabem tanto porque creem em um determinado dogma, mas que desconhecem os mistérios, né? Do divino e sua língua sagrada, que é o hebraico e o aramaico, né? Ok. A Silvana está agradecendo. Obrigado, Silvana. O Gil também, muito bom. Obrigado. Né? E todos os nossos queridos, né, que assistiram aqui, que nos, né, prestigiaram, né, o Moshe Aharon, gratidão, gratidão, o Kaká, gratidão, namastê, né, muito obrigado, né. Quem mais? Deixa eu ver aqui, né, tanta gente, né, às vezes, né, às vezes conseguimos ter uma audiência boa, né, 30, 40 pessoas, já chegou até 50, né. Apesar de terem 1000 pessoas no perfil, né? Mas também o horário, né? Muita gente trabalhando e tal, aquela coisa toda, né? O Luciano Santos, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. A Cláudia França, muito obrigado. Thanks. Thank you, Cláudia. Né? Toda Rabá, né? E todos os nossos amigos, né? Obrigado. Né? E vamos que vamos, né? Então, a todos nós que ficamos, né? O Mauro Gadioli, grande abraço, muito obrigado, Mauro. Né? Todos nós que ficamos, né? A Dayana Rigo, querida, né? Tá dizendo aqui, eu sou a Dayana. Sim, Dayana! Eu sei, eu me lembro de você, né? Desde 2008, ó. Esqueci não, viu? Então, e, né? Muito obrigado a todos. A Van Ted! Van! Obrigado, Van! Hazai Laá, né? Lembranças da alma do Dr. Zeharia Chitin. Né? Muito bem. E é isso então, né? A Darli Reni, gratidão, muito obrigado, Darli. Muito obrigado mesmo. Né? Então,
Agora eu vou. Razá Ilá. Todos nós, saudação.